Olá, sejam muito bem-vindos ao Aura Estelar, o seu canal de sabedoria intuitiva, leitura de tarôs, oráculos, conexão com astrologia, para receber uma mensagem para o seu momento atual, hoje com a leitura de sabedoria intuitiva. A leitura de sabedoria intuitiva, ela foi a primeira que eu criei nesse canal, eu criei esse canal por causa dessa leitura, porque eu queria, é como eu me conectei com as cartas, eu me conectei com as cartas e com os oráculos há alguns anos atrás, para trazer uma mensagem de autoconhecimento, de sabedoria, de como navegar melhor o momento que eu estava passando, e não com o objetivo de previsão, de saber o que vem para o meu caminho a seguir. Então, eu me conectei muito com oráculos que traziam mensagens mais ancestrais, mensagens de sabedoria milenar, e é essa leitura que eu trago aqui para vocês. Então, eu vou associar a leitura da sabedoria hindu, então com os deuses hindus, com a yoga, com as sabedorias e os ensinamentos da yoga, com a energia dos chakras, dos elementos de centros de energia que a gente tem no nosso corpo, com a sabedoria Veda, Ayurveda também, de alimentação e nutrição do corpo, que eles acreditam muito que a gente nutre. A gente sempre vai nutrir o nosso corpo, nossa mente e nossa alma. E quando a gente consegue fazer isso de uma forma equilibrada, a gente se torna muito mais em paz, a gente consegue resolver as coisas da melhor forma possível. É um pouco dessa sabedoria que eu vou trazer. Então, esse oráculo, ele vai direcionar a gente, ele vai falar sobre o que a gente está falando essa semana, qual a mensagem de sabedoria que a gente tem que acessar essa semana, e a gente vai complementar aqui com os outros oráculos que eu vou apresentando para vocês. Então agora, eu vou pedir para esse oráculo, para as pessoas que se conectarem com esse vídeo, qual a sabedoria, o ensinamento, o que essas pessoas precisam saber nesse momento da vida delas, para que elas possam transitar e navegar aí o que quer que esteja acontecendo na vida delas, qual a sabedoria, qual o ponto de vista diferente. Essa mensagem visa te trazer um ponto de vista diferente de alguma situação que você esteja passando. E se você assistir esse vídeo e perceber que não está passando por nada disso, mas gostar da mensagem que foi passada, então você salva esse vídeo, compartilha com você mesmo para você poder guardar, anota esse ensinamento, usa essas leituras como aprendizado, como um curso particular de autoconhecimento, e a gente vai saber agora quais as mensagens que esse oráculo e hoje que tem para trazer pra gente. Então, quais são as mensagens nesse momento de sabedoria intuitiva para as pessoas que se conectarem com esse vídeo? A gente está falando de uma espécie de uma intuição aí, né, nesse seu momento. É como se você estivesse conseguindo observar algumas situações na sua vida, talvez situações que já passaram, de uma forma mais iluminada, talvez. É como se você tivesse passado por alguma situação na sua vida e já passou, você já tomou decisões sobre aquilo. Só que só agora, depois de passar por outras experiências, por outras coisas, você está conseguindo olhar para ela e observar de um outro ponto de vista. Observar coisas que você não conseguia observar nessa situação, naquela época onde você viveu tudo isso. Eu vou complementar essa mensagem com o oráculo das deusas. Ele traz deusas de todo mundo, de todas as culturas, de todas as religiões, mulheres empoderadas, né? Mulheres que foram notáveis em seus povos, digamos assim, algumas deusas, outras entidades, outras apenas guerreiras, enfim, mas que cada uma ali trouxe a sua energia, e eu quero direcionar qual o poder das deusas, o que esse oráculo traz um direcionamento de como lidar com essa situação, de como observar essa situação, que essa situação trouxe para você nesse momento. Então, qual a mensagem das deusas para as pessoas que se conectarem com essa mensagem? Eu embaralho aqui na mesa, que é mais fácil do que embaralhar aqui. Ó, qual a mensagem das deusas nesse momento para essa mensagem de sabedoria que a gente tem disposta aqui na mesa? Então, qual a mensagem das deusas para a mensagem hoje que saiu? Afrodite. A gente vai falar aqui de amor romântico, padrões de amor romântico, tá? E isso pode ser, então, tudo isso que eu falei para vocês, e uma situação que eu tô relembrando agora, tô conseguindo observar ela sobre um outro ponto de vista, pode ser uma situação amorosa que aconteceu na sua vida. Dentro dos seus padrões amorosos, suas relações sempre aconteceram assim, ou sempre tinham esse tipo de problemática, e agora, depois de algumas outras experiências, você está conseguindo observar e entender de onde vem esse padrão, qual a minha parcela de participação na repetição desse padrão,
seja em não me posicionar, seja em me posicionar de uma forma errada, seja em não observar coisas que antes eu não tinha sabedoria para observar que estavam acontecendo. E agora eu vou complementar essa mensagem com o oráculo de águas curativas. Ele fala de templos e mensagens e momentos que a gente passa emocionalmente na nossa vida que podem trazer cura para situações emocionais, o que vai casar muito com essa leitura. Aqui a gente está falando de parcerias, de novos inícios em parcerias. Então, qual a mensagem complementar e o conselho que eu posso tirar? Chegou uma mensagem ali. Que eu posso tirar dessa leitura. Então, qual a mensagem do oráculo de águas curativas para as pessoas que se conectarem com esse vídeo e com esta mensagem? Aqui a gente tem a mensagem de gratidão, né, de agradecer este momento e de cura. Isso vai te trazer uma cura interior, né? É como se isso tivesse sido sempre uma ferida dentro de você, essa situação aí amorosa que aconteceu na sua vida. E esse novo olhar faz você observar que talvez você vai conseguir ressignificar essa ferida e vai perceber que talvez você também feriu de alguma forma, entende? E aí a gente consegue se observar de um ponto de vista muito mais elevado, entender as nossas parcelas de culpa nas coisas que acontecem na nossa vida e a gente pode escolher fazer diferente. Bom, como toda sabedoria intuitiva, quem tá por aqui, quem já assistiu algumas sabe como é que é, eu vou falar tudo isso de uma forma mais conceitual, filosófica até, e depois eu falo como se fosse uma previsão, ok? Então aqui, a situação em si, a gente vai estar falando, eu já falei que a carta de clarificação veio Afrodite, amor romântico, e a gente vai falar um pouquinho dessa carta mais pra frente, mas veio também no final do deck Ellen, que fala sobre padrões, então vão ser padrões dentro dessas relações, tá? A mensagem que tem aqui pra vocês é uma mensagem pra vocês que se conectarem com esse vídeo, é uma mensagem sobre... Existe alguma coisa que eu tô pressentindo. Essa carta aqui, é só quando a gente tem um pressentimento que a gente não sabe nem do que, nem porquê. Não é aquela coisa de você não deve ir em tal lugar. É uma coisa que é uma angústia, é um sentimento X, uma coisa que você tá aqui sentindo, mas você não sabe do que, pra quê, pra onde vai, não consigo enxergar isso direito. Então é uma pessoa que ela tá com véu no rosto ainda, então nem tudo foi revelado a ela sobre essa situação. Ela vê um céu nublado, mas existe um olho aqui em cima indicando a sabedoria, a intuição, a conexão com o eu superior, a conexão até com a espiritualidade dela, que tá trazendo uma mensagem, tá trazendo um preenchimento ali, mas que não tá completamente claro o que tá acontecendo nessa situação. Essa carta, ela vem acompanhada de Parvati. Parvati é uma deusa que ela representa a lealdade, o amor incondicional por alguém, que casa muito com essa aqui, né? Casa muito com a clarificação que a gente tem. Então, Parvati, ela fala de uma deusa que ela se apaixonou por Shiva, enquanto Shiva estava lá no alto da montanha, no seu momento de iluminação. E aí ela pediu para que ela pudesse subir a montanha para também trabalhar a sua iluminação pessoal, a sua iluminação espiritual, para se tornar uma yogi. Eles falaram que não existiam yogis mulheres, só homens poderiam alcançar essa iluminação. Então a Parvati não aceitou, ela sabia da conexão que ela tinha por Shiva, mesmo sem conhecer Shiva, mesmo sem saber quem ele era direito. Ela acreditava que era uma conexão muito espiritual, muito associada para ela, então ela subiu a montanha e ela começou a tentar se concentrar em alcançar, mentalmente até, Shiva. E aí, quando ele, dentro da sua meditação, a sua elevação espiritual, ele consegue sentir a presença feminina de Parvati. E quando ele sai do estado dele, quando ele se torna iluminado e sai daquele estado, ele já é apaixonado por ela, porque é como se isso tivesse acontecido em um outro plano, essa conexão entre essas duas pessoas aconteceu entre um outro plano. E é a união perfeita de um sagrado feminino com um sagrado masculino. A gente sabe que enquanto definição yin e yang, todos nós temos energia yin e yang dentro da gente, que é a energia do sagrado feminino e do sagrado masculino. E de acordo com as coisas que a gente vive ali na nossa vida, ou da postura que a gente precisa assumir para definir as responsabilidades que a gente vive mais na energia yin, ou a gente vive mais na energia yang. São energias, energia que nos move, que foram caracterizadas assim. A energia yin é aquela energia que mentaliza, que recebe, que planeja, que
observa todas as coisas que chegam com mais cuidado, pensa em como fazer aquilo frutificar, aquilo prosperar, aquilo se desenvolver. E a energia Yang é colocar isso em ação, é tomar ação, é falar, é correr atrás, é resolver, são energias, tá? Então é como se eu estivesse sentindo uma parceria, eu tô sentindo uma parceria, eu tô sentindo uma conexão, eu tô sentindo que alguma coisa tá chegando pra minha vida nesse momento. E, mas eu já tô num relacionamento. Se você já tá num relacionamento, você vai tá tendo algumas percepções e intuições sobre esse relacionamento. O quanto ele se aproxima disso ou não. O quanto ele é isso pra você e o quanto não é. O quanto há uma conexão muito mais forte entre vocês ou o quanto é mais superficial e material. Não que não possa ser, mas esse é o aprendizado e essa energia que tá chegando pra você aí, que tá se conectando com esse vídeo, com essa mensagem. Então eu sinto que tem alguma coisa muito forte, muito importante, que já tem acesso a mim, numa coisa mais mental, mais emocional, mais espiritual, que ainda não é concreta. Eu não é uma pessoa que se eu falo muito pouco, que se eu já conheço, eu tenho um contato mínimo, mas que eu sinto que tem alguma coisa especial que me leva para essa pessoa. Por quê? Porque eu tenho a mensagem de Asana. A Asana é um dos 8 passos da yoga, né? E aí, transferindo para uma leitura mais espiritual, a Asana fala de quando eu consigo silenciar a minha mente e executar com o meu corpo movimentos precisos e com intenção. Então é como se você tivesse... Essa carta aqui me fala da pessoa que resolveu se relacionar com as pessoas de uma forma mais intencional. Então, eu não vou sair conhecendo qualquer pessoa, ou eu não vou sair... mas eu já tenho um parceiro amoroso. Então, dentro da minha parceria amorosa, eu vou começar a fazer movimentos para fortalecer, são movimentos intencionais. Então, eu vou achar atividades para fazer com meu parceiro, eu vou fazer coisas para fortalecer essa conexão, porque é o que eu quero. Então, aqui fala de quando a gente começa a usar o nosso corpo, a nossa vida, as coisas que a gente faz, o que a gente movimenta de uma forma muito intencional, para conseguir manter aquilo que a gente quer. Então, se eu quero uma relação estável, então eu vou ter atitudes dentro da minha relação para ela se tornar cada vez mais estável. Sejam atitudes quais forem, mas são intencionais. Se eu tô solteira, mas eu quero achar uma parceria super bacana e estável pra minha vida, eu não vou me conectar com a primeira pessoa que aparece na esquina e que fala que não quer nada com nada com a hora do Brasil. Por quê? Porque eu quero. Ou se eu estou num momento da minha vida que eu não quero ter relacionamentos sérios, eu vou me conectar com pessoas que querem a mesma coisa que eu. Então a gente começa a se relacionar de uma forma muito mais intencional e alinhada com aquilo que a gente definiu pra gente que a gente quer. Eu olhei pra dentro e eu entendi que o que eu preciso no momento, que me satisfaz, ou o que eu quero agora para minha vida é X coisa. E com base nesta iluminação, a gente fala muito de Buda. Buda é a pessoa iluminada. E Budi é a energia da iluminação. Essa aqui é a energia Budi. Então a energia Budi não precisa ser virei um yoga, mas é a energia de quando eu olho pra dentro e eu tenho clareza do que eu quero pra aquele momento da minha vida, pra aquela situação, pra aquele setor da minha vida. E a gente já sabe aqui que a gente tá falando de amor e padrões amorosos. Então, quando eu tenho a iluminação daquilo que eu realmente quero viver, eu começo a agir de forma intencional na minha vida. E isso faz com que eu atraia a parceria que é a mais alinhada, que é o meu complemento de alma, que é o meu complemento de energia como um todo, de como eu me expresso no mundo. E eu tô sentindo a aproximação, ou tô sentindo o que eu encontrei, ou tô sentindo uma coisa diferente, mais espiritual, por alguém que aí apareceu na minha vida. E essa mensagem aqui pede para que... E aí pode ser que eu esteja num momento aqui da minha vida, por causa dessa carta aqui de padrões, que eu já vou explicar, que eu acho que isso não se encaixa, isso não é pra mim, isso é muita coisa, eu tô viajando, essa coisa que eu tô sentindo aqui, porque aqui você não tem clareza do que você tá sentindo. Então isso aqui, é uma besteira, imagina, uma coisa espiritual, às vezes você nem acredita nesse tipo de coisa, né, de conexões espirituais, pessoas super alinhadas a você, e não é que seja uma pessoa destinada a você, é uma pessoa que está alinhada com a sua energia e com aquilo que você quer viver na sua vida neste momento, tá? É esse o ponto, vamos aqui numa coisa mais levada do rolê. E aí, essa carta aqui pede para que quando essa carta do Santosha, a carta do Santosha, ele pede para você observar que podem haver muitos obstáculos na sua vida amorosa. Você pode ter passado por mesmo que assim, mas eu tô numa relação estável há 10 anos, tá? Mas você passou por muito obstáculo nessa relação amorosa que você tá. Muitos altos e baixos, muitas coisas, sabe, conflituosas. E aí, esteja você na situação que estiver, ele pede para que você olhe para trás e perceba o quanto você caminhou para chegar até aqui, o quanto isso é um diamante, o quanto você conseguiu, seja você solteiro, o quanto você conseguiu construir um caráter e uma parte emocional mais sólida, responsável, o quanto você mudou nesse sentido, esteja você numa relação, o quanto você fortaleceu essa relação, o quanto você conseguiu construir uma coisa muito bacana com isso, porque a hora que eu tenho a noção do caminho que eu trilhei e do que eu fiz com a minha força emocional e amorosa ao longo do tempo, independente das adversidades que eu passei. Quando eu tenho clareza do que eu quero viver na minha vida amorosa e eu começo a agir de acordo com isso,
eu começo a atrair para minha vida a parceria mais alinhada e mais direcionada para o meu bem maior, para que eu evolua, para que eu cresça, para que eu encontre aquele par que está destinado para mim. Então, a minha energia se alinha. Eu adoro essa carta porque ela é bonita, ela é colorida. Essa aqui é a carta da Kundalini, da energia Kundalini, que é quando todos os meus chakras estão alinhados, todos os meus chakras estão energizados. É quando eu consigo projetar essa energia alinhada, está tudo certo, está tudo onde deveria estar. Essa carta aqui fala de quando eu estou em harmonia, eu estou em paz, eu não ajo por medo, eu não ajo por receio e ressentimentos do passado. Eu tomo essa atitude porque eu quero, porque ela é boa pra mim, porque é o melhor direcionamento, porque é o mais leve, porque me traz paz. Entendeu? Então, quando eu consigo observar todos esses obstáculos que eu já passei e perceber o quanto eu desenvolvi uma coisa forte, rara e muito valiosa na minha vida como um todo, eu consigo me alinhar a essa parceria, que eu já tô aqui sentindo que ela tá chegando, e eu consigo chegar nessa energia mais equilibrada e aberta para receber essa relação de uma energia mais elevada que pode chegar na minha vida. E é por isso que ela ainda não chegou, porque por isso que você só tá sentindo ela. Porque você precisa aprender a olhar para isso aqui, admirar isso aqui e saber que isso aqui não é só olhar para trás e ver tudo que eu passei e ver o quanto eu construí uma coisa forte. É saber que se eu seguir, eu vou ter a mesma força para fazer, para superar do jeito que eu superei os obstáculos passados, para superar os obstáculos do futuro do mesmo jeito que eu superei os obstáculos do meu passado. Eu te dar confiança de eu posso seguir em frente, eu posso fazer essa mudança, eu posso seguir esse caminho, eu posso viver esse amor, eu posso me guardar, me resguardar emocionalmente para viver essa relação mais alinhada com aquilo que eu quero viver de uma forma geral. Como direcionamento dessa leitura, a gente tem aqui a carta de Afrodite, que aqui está como um amor romântico, mas Afrodite é a deusa do amor, é a deusa da beleza, e ela vem complementada por Ellen, a deusa dos padrões ancestrais, mas aqui padrões de relacionamentos, padrões de troca com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos amores, enfim. Afrodite, ela é conhecida como a deusa do amor, mas ela também vai falar sobre a beleza e tudo aquilo que encanta a gente de uma forma geral. Mas Afrodite, ela tem um teste, existe um teste de Afrodite no amor. Como assim um teste? Afrodite era mãe de Eros, que era o amor materializado, e Eros se envolveu em algum momento, isso aqui é mitologia, tá? E Eros se envolveu em algum momento com Psique. Não vou contar a história de Eros e Psique, Psique decepciona Eros, e então Afrodite decide esconder Eros para que a Psique nunca mais o encontre e não possa mais decepcionar o seu filho. Então a Psique, desesperada, vai até Afrodite e pede para que ela deixe que ela reencontre o amor dela e possa pedir desculpas e possa se refazer, digamos assim. Então Afrodite dá um teste para ela. Afrodite coloca na frente dela tudo que ela mais quis na vida sempre. O poder material, um ente querido que ela não vê mais, que ela não tem mais. Ela coloca os maiores desejos da Psique na frente dela. E uma taça vazia. Psique olha para tudo aquilo e ela não quer mais nada daquilo. O amor que ela tem por Eros é maior agora, é mais forte do que tudo que estava ali. Então ela acaba escolhendo a taça vazia. Há uma adaptação nessa história, tá? Não tô contando a história como se deve, porque senão ela vai ficar muito extensa. E aquela taça vazia poderia ser preenchida de amor, de emoção, pelo Eros. Então ela acaba sem perceber, quando ela abre mão das coisas que não têm mais valor para ela, porque é isso que ela tem que entregar, quando ela abre mão, quando ela deixa de viver situações que não trazem para ela aquilo que ela já definiu, que quer para ela consegue ter acesso ao amor da vida dela, ao amor que estava realmente destinado a ela. Então, Afrodite clarificando o amor romântico pode dizer que você pode estar passando por uma situação de teste de Afrodite dentro do seu amor, onde você está tendo que escolher entre ficar com uma pessoa que você gosta muito ou ter acesso a outras coisas ali da sua vida que você também queria. É hora de você dar prioridade para isso, de você dar o real valor para cada coisa que está sendo apresentada. Pelo que você está trocando viver um amor que para você é real, é intenso, é espiritual, é emocional. Pelo que você está trocando isso? Por estabilidade material? Por seguir padrões que os seus amigos ou sua família definem? Ou que você acha que deve seguir? Para viver uma vida do jeito que você acha que tem que viver? Então aí, coloca, encaixa na sua realidade. É isso que essa clarificação vem te trazendo. Para você pensar o que realmente você quer para viver de acordo com isso.
né? Então tenha acesso, tenha essa iluminação, olhe para dentro, veja o que você quer e o que é real e importante para que você possa viver essa realidade. E perceba, olhando para sua própria história, que você é capaz de superar qualquer coisa e transformar isso numa coisa muito boa. Então não importa o obstáculo que venha pela frente, se você escolher uma coisa no amor diferente dos padrões que você está acostumado, porque essa sabedoria já te diz que você é capaz de superar e passar por tudo isso. E aí, quando eu tenho esse alinhamento de energia Kundalini, tudo começa a dar certo na minha vida. Então, aquela prosperidade que eu achei que eu perdi porque eu abri mão para viver isso, vai vir em dobro, em triplo, porque eu escolhi a felicidade real para mim naquele momento que estava mais alinhado com a minha energia. E como conselho final, aqui vem a carta de agradecimento. Então seja grata ao universo por estar passando por tudo isso. Por mais que isso esteja chegando para você como um conflito, como uma quebra de padrões, como uma torre, como a gente chama no oráculo, no tarô, que é o universo, a vida desmoronando uma coisa na sua vida para que você possa entender para onde você tem que seguir. E o outro conselho que vem aqui é a Ilha de Avalon. Essa carta aqui fala de... É como se isso estivesse permitindo com que você curasse uma parte interna sua que sempre sentiu falta disso, que você retornasse para o seu centro de poder, que você... É como se depois dessa história e depois de acessar esse amor aqui, essa completude, é como se você se sentisse mais inteiro. Sempre faltou um pedaço, digamos assim. E agora, não que você seja inteiro, você é inteira, outra pessoa é inteira e vamos unir dois inteiros, tá? Ninguém aqui me tá zelando de ninguém, pelo amor de Deus, você me ajuda aqui. Mas é como se você fosse se sentir mais completo, digamos assim, algo do gênero. Essa foi a leitura de sabedoria intuitiva de hoje. Se eu for ler isso como uma previsão, parece que você andou refletindo, andou pensando muito sobre os seus padrões de relacionamentos. Você percebeu o que você realmente quer viver nos seus padrões de relacionamento. E com isso, quando você chegou a essa conclusão, você começou a viver e ter movimentos mais intencionais de acordo com isso. Se eu quero uma relação séria, eu só vou me envolver com pessoas que querem relações sérias. Se eu quero relações sem muito compromisso, eu só vou me envolver com pessoas que querem relações sem muito compromisso. Se eu já estou num relacionamento, meu relacionamento não está muito bom, eu vou ver o que eu posso fazer ali com o meu par para que a gente tenha uma vida mais movimentada, para que a gente fortaleça mais essa união. E assim por diante. A gente vai aí, né, seguindo nessa linha. E então, quando eu comecei a agir dessa forma, quando eu tive essa percepção, eu comecei a agir dessa forma, eu comecei a perceber intuitivamente que alguma coisa de muito boa ia acontecer nessa relação. Ou que alguma relação muito boa ia chegar pra minha vida. Ou que a pessoa que eu precisava que estivesse do meu lado naquele momento ia aparecer para estar do meu lado e viver as coisas do jeito que eu quero viver. Era como um pressentimento, uma intuição, que pode ser o momento atual aí da sua vida. E uma intuição sobre uma parceria super alinhada, que quer as mesmas coisas que você, que independente do status do relacionamento, vai ser parceira, vai estar do seu lado, vai te ajudar. Então, quando você tem esse pressentimento, você começa a se perguntar, nossa, mas eu vou saber lidar com isso? Será que eu não vou meter o pé pelas mãos? Será que eu não vou errar? Será que eu não vou perder essa relação que já tá na minha vida há muito tempo? Então, as cartas aqui como previsão te convidam a olha para sua história, olha para tudo que vocês passaram, olha para tudo que você passou na sua vida amorosa, observe o quanto você conseguiu superar esses obstáculos, o quanto esses obstáculos foram grandes, o quanto você passou por sofrimentos, o quanto você passou por adaptações dentro dessa relação e o quanto tudo isso fez com que o que você estivesse vivendo no momento ou a sua maturidade emocional estivesse ainda mais sólida, ainda mais valiosa, você estivesse mais preparado. Então isso te dá uma certeza de que o que quer que esteja para vir na minha frente, pela frente, eu vou saber lidar. Porque eu soube lidar e ainda aprendi lições no caminho, então eu vou saber lidar. E aí, quando eu tenho essa percepção, eu chego numa energia de tranquilidade, então eu paro de agir por medo, eu paro de aceitar uma situação porque eu tenho medo de não conseguir outra, eu paro de viver realidades que não estão alinhadas com aquilo que eu quero, por medo de ser inadequado, de ter que me ajustar, de ter que me adequar. Eu crio mais poder pessoal e começo a agir dentro da minha verdade. Isso me ilumina, me traz energia positiva, me traz coisas boas na minha vida. E faz com que eu possa quebrar com antigos padrões de relacionamento que eu vivia, me trazendo o amor romântico, real, que eu quero viver, que vai me fazer feliz, que vai me completar de uma forma mais geral ali. E aí, mostra que, como o conselho fala, isso é uma cura, se deixe levar por isso, se deixe viver isso, se deixe pertencer a isso, está trazendo uma transformação, vai te trazer muito aprendizado, viver isso que está chegando, ou ser mais alinhado com aquilo que você quer viver, e agradeça ao universo essa oportunidade, essa possibilidade de viver de uma forma mais sustentável dentro das suas emoções e das suas relações amorosas. Gente, essa foi a leitura da sabedoria intuitiva de hoje. Veio amor, tô chocada. Eu acho que nenhuma leitura de conexão sagrada veio tão sagrada quanto essa aqui. Tô um pouco chocada, entendeu? Então, quem quer que acessar esse vídeo, você tá precisando falar de amor, gente. Você tá precisando de olhar para amor. E é isso aí. Estejamos todos apaixonados, entendeu?
Pega essa sabedoria aqui pra você, não serviu pro seu momento, tá vivendo nada disso? Anota no caderninho, salva aí, depois você assiste quando você estiver passando por uma situação igual. Se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida ou similar a essa, é só, é só mandar para essa pessoa, talvez ela esteja precisando ouvir esse recado e você possa ajudar enviando essa mensagem para trazer uma clareza ou um outro ponto de vista para o que quer que seja que essa pessoa esteja vivendo, tá bom? Um beijo grande para vocês, espero que vocês tenham gostado. Voltem no próximo Sabedoria Intuitiva, já sabe, curte, comenta, compartilha. E eu volto amanhã com Alquimia Evolutiva pra gente entender aí alguma dúvida, alguma coisa que tá te incomodando na vida, como é que a gente pode fazer, transitar e o que a gente pode saber sobre isso pra você navegar aí melhor esse momento, tá? Um beijo e até!